E sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Retornando ao Campo. Hoje nós vamos falar um pouquinho da importância de medir os seus parâmetros da nossa água na criação de tilápia em caixa d'água. Vocês puderam acompanhar no começo do vídeo aí alguns produtinhos que a gente usa para estar medindo essa água. Temos que estar com os padrões todos adequados para a criação de tilápia ter sucesso. Desde já, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as notificações, compartilhe o nosso vídeo para chegar a mais pessoas e bora pro vídeo. E aqui, pessoal, tá os produtos, ó. Aqui nós vamos medir amônia. Nós sabemos que a amônia na criação de peixe é um grande vilão, pode estar matando nossos peixes. Se tiver com excesso de amônia, também pode estar prejudicando o desenvolvimento. O nitrito, que também não pode estar em excesso, e a nossa escala de pH. pH, lembrando, o pH adequado aí para uma criação de peixe ou é neutro, ou levemente alcalino, ou levemente ácido. Não pode estar muito ácido, também não pode estar muito alcalino. Um parâmetro adequado está entre 7 ali, estando neutro, né? E como proceder, pessoal? Isso aqui é simples, ó. Ele vem com um frasquinho. Nós vamos coletar água até essa risca aqui, a água da caixa lá onde estão os peixes. E aqui tem os agentes, agente 1, agente 2. Ele vem também com essa tabelinha aonde a gente vai medir os parâmetros, ó. Tá vendo? Aqui tá falando, ó, cor verde, cor amarela vai estar neutro. Aí a verde já vai aumentando, gradualmente a acidez ou o tanto de resíduo que está lá. O verde, ó, o pH vai estar entre 6 e 6,5. A gente tem que ver primeiro quanto está o pH, médio pH, depois vai ver o índice, ó. Concentração de amônio estando no verde está adequado. Então, como é que a gente vai fazer? Medir aqui, ó. Aqui diz aqui, ó. Vamos ver se dá para focalizar aqui, ó. Ah, não vai deixar. Do primeiro, depois que coletou a água, 8 gotas desse primeiro e 4 gotas desse. Fecha a tampinha, agita e deixa aí por uns 3 minutos. Depois a gente vai vir aqui e colocar a provetinha para saber qual que é a cor que está mais aproximada. Esse aqui é o de amônia. Vamos ver o próximo aqui se eu consigo abrir com a mão só, mas é o mesmo procedimento. Líquido 1, líquido 2, esse aqui é o nitrito. Deixa eu ver aqui. Ele vem com a tabela também. Deixa eu só ver aqui, pessoal, que para fazer com a mão aqui é meio complicado. Aqui. Nitrito também é a mesma coisa. No reagente 1, a gente vai pingar 2 gotas, no agente 2, 2 gotas e deixar agir uns 3 minutinhos também. Esse aqui é o pH. Nós vamos... Já caiu a tampinha no chão.
medir da mesma forma. Lembrando, pessoal, que o pH também tem eu vou mostrar para vocês, tem um aparelhinho elétrico, base de bateria, que ele também mede o pH. Aqui está a medição, 7,5, e o medidor de pH, que é esse aqui, e esse é o do nitrito. Deixa eu ver aqui, esse é a mesma coisa, esse é para pingar 3 gotas, pessoal. Vamos lá coletar água para mostrar para vocês. E já coletado, pessoal, a água, já coletei a água dos 3, ó. Primeiro vamos medir o pH. Vamos agitar um pouquinho aqui. E aqui no próximo frasco aqui é 3 gotas da solução. Vamos pegar 3 gotinhas para nós saber onde está o nosso pH. Uma, 2, 3. 3 gotinhas. Vamos fechar a proveta. Chacoalhar um pouquinho. Deixa uns 2 minutinhos ali para dar a reação. Sequência nós já vem aqui no medidor do nitrito. Esqueci de chacoalhar. E vamos testar. E aqui do reagente 1, 2 gotas. Uma, 2 do reagente 1 e 2 gotas do reagente 2. Não tem segredo, pessoal. 2. Aqui, vamos chacoalhar e esperar. O da amônia, que eu diria que é o mais importante, é a gente 8 gotas. Do 1. Importante, pessoal, tentar pingar a quantidade certa para não alterar o resultado. E do segundo reagente, 4 gotas. 1, 3, 4. Vê que já muda de cor na hora, pessoal. Vamos, já está tudo mudando de cor. As tabelas estão aqui. Aguardar uns 2 minutinhos e eu já volto aqui para mostrar para vocês. E voltamos aqui, pessoal. Depois de uns 2 minutinhos,
aqui. Primeiro vamos ver o pH, porque essa medida da amônia, primeiro você vai precisar saber o pH que está aqui do lado. Então vamos para o pH. E a gente já reagiu, a gente vem aqui e coloca na cor que está. Põe perto para saber a cor. Está mais perto. Está entre, vamos ver se dá para focalizar, entre 7,5 e 7,2. O pH da nossa água tá boa. O nitrito tem a corzinha aqui. Vamos medir aqui. Não, tá mais claro. Mais claro também. Vai estar entre 1,75. Na própria tabela já mostra, pessoal, se tivesse nesses dois de cima, ideal é não ter nada, aceitável, crítico. Então nós já estamos aqui, nossa água não está muito boa. Então sabemos que o nitrito já está em excesso, nós temos que tomar medidas. E agora, na medição da amônia, o ideal seria 0. Aí tem as medidas aqui, pessoal. E nós vamos estar no mais terrível de todos aqui. É bom até que deu esses resultados. Tá nesse resultado que faz muito tempo que eu não mexo, pessoal. Então tá em 6,50 ppm. Então lembrando que o nosso pH está em 7,2. Vamos na tabela aqui, 7,2. E o nosso está 6,5 ppm de amônia. Então, cruzando as informações aqui, está no nível muito alto, está no vermelho, viu, pessoal? Teria que estar entre 4 e 2, mas está aqui no nível muito alto. Então, dessa forma, pessoal, nós constatamos aqui que a nossa água está extremamente cheio de nitrito e cheio de amônia. Duas coisas que não pode estar na criação aí de tilápia em caixa d'água. Qual as medidas a se tomar agora? Fazer a limpeza, aquela limpeza periódica. Eu vou deixar o encarte aqui em cima aqui, ó, do vídeo onde eu faço a limpeza, que só com a limpeza ali os seus parâmetros já vão estar mais estabilizados. É claro que depois que você fazer a limpeza, espera girar ali o seu sistema um dia, no outro dia você mede para ver como é que está o pH, como está o nitrito e a amônia. Mas só com a limpeza ali, a limpeza e tirar metade daquela água e colocar metade da água nova, os parâmetros já devem se normalizar. É assim que eu faço aqui na minha criação de tilápia em caixa d'água. Se você gostou, deixe o like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. E essa foi uma das explicações de como eu meço aqui os parâmetros da minha água na minha criação de peixe. E eu já estava me esquecendo, vou mostrar para você outro medidor de pH, que é um medidor mais fácil do que esse de gota. E esse medidorzinho aqui, pessoal, também é um medidor excelente, baratinho. Vocês encontram aí, assim como os outros medidores de parâmetro da água, esse você também encontra no Mercado Livre. Se eu não me esquecer, eu vou deixar o link de todos esses medidores aqui na descrição. Se vocês tiverem interesse, vai estar lá. Esse medidor ele tem um sensor ali
Ele tá até sem bateria, eu acho, pessoal. Aqui tem a tela dele, ó. Já vai te mostrar. Você só enfia na água e ele vai te mostrar os parâmetros. E é isso aí. Ele vem numa casezinho e também é um excelente produto aí para estar medindo o pH. Ele vem assim no estojinho e é muito bom na nossa criação de tilápias em caixa d'água.